Qual é o melhor lugar para você aplicar a sua reserva de emergência? Nesse vídeo eu vou explicar como que eu analiso um investimento para constituir, para montar um fundo de emergência. Então assista esse vídeo até o final para que você consiga acabar com esse medo de não ter dinheiro para cobrir imprevisto. O objetivo é ir direto ao ponto nesse vídeo, então deixa eu ser bem rápido. Já faça a sua inscrição se ainda não tiver feito aqui no nosso canal, deixe a sua curtida e também compartilhe esse vídeo com todo mundo, nos grupos de WhatsApp também, valeu! Primeiro, é muito importante nós criarmos métodos para nossas ações, principalmente quando nós estamos falando de decisões muito sérias. Eu, por exemplo, busco tomar decisões como uma espécie de funil, onde eu começo analisando e obtendo informações gerais sobre o que eu estou conversando, sobre o que eu estou analisando, e aí eu vou aprofundando à medida que quando eu chego no fundo do funil, sai a minha decisão, ou no caso aqui, o nosso investimento. Dessa maneira, com isso já explicado, deixa eu reforçar só mais uma coisa aqui. Em todos os investimentos nós analisamos 3 pilares: liquidez, segurança e rentabilidade. E não vai ser diferente aqui quando nós estamos falando de reserva de emergência. E obviamente que cada investimento tem as suas prioridades. Por exemplo, digamos que nós vamos investir um dinheiro para multiplicar o nosso patrimônio, crescer o capital que nós temos. Nós vamos pegar e vamos focar na rentabilidade. Nós vamos deixar a questão da liquidez e da segurança para um segundo plano. Não significa que nós não vamos analisar esses pontos ou que nós vamos negligenciá-los. Só significa que nós vamos ter um foco, uma prioridade maior na rentabilidade. E depois nós vamos analisar também a liquidez e a segurança. E trazendo para o objetivo nosso aqui desse momento, que é montar uma reserva de emergência, vai ser o oposto do exemplo anterior. Nós vamos, no primeiro momento, focar em liquidez e segurança. E num segundo momento, que nós vamos olhar a rentabilidade. Quando nós olhamos para o mercado financeiro do Brasil hoje, nós temos alguns investimentos que atendem a esses requisitos, priorizando liquidez e segurança, que é Tesouro Selic, CDB, fundos DI e as contas remuneradas dos bancos digitais. Explicando resumidamente o que eles são, por exemplo, o Tesouro Selic é um título público emitido pelo Tesouro Nacional. O CDB é um título privado emitido por bancos. Enquanto os fundos DI são fundos de investimentos que aplicam o seu dinheiro, o capital ali dos seus cotistas, integralmente em títulos públicos. Já as contas remuneradas nós podemos considerar dos bancos digitais, dos novos bancos que estão surgindo, como o Nubank, que eu já falei, o Banco Inter e por aí vai. E por que eu não penso em outros investimentos quando o meu objetivo é investir na minha reserva de emergência? Porque, conforme eu falei, nós temos que priorizar liquidez e segurança. E são esses investimentos hoje que nós temos no mercado brasileiro que atendem a esses requisitos. O meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, não é enriquecer com esse investimento aqui. É ter uma tranquilidade para investir em outras coisas. Ou seja, abrir mão de rentabilidade nessa ponta para poder correr mais risco em outra ponta, para ter tranquilidade para arriscar tanto no mercado financeiro quanto em negócios próprios. E aí vai da sua realidade. Então, ainda que ele perca em rentabilidade em diversos momentos da nossa economia, dentro da reserva de emergência nós temos que focar, ter muita clareza no nosso objetivo, é liquidez e segurança. Sabendo disso, agora nós vamos analisar a rentabilidade entre esses investimentos que já passaram nos primeiros critérios, liquidez e segurança. E para isso, eu usei o simulador do Tesouro Direto para comparar esses investimentos. Conforme você está vendo aí na sua tela, eu simulei investindo R$1.000 no Tesouro Selic, no Tesouro Selic 2027. E ali o simulador considera que eu coloquei R$1.000 em outros investimentos, em outros títulos, pelo mesmo período, considerando um determinado cenário, uma certa rentabilidade. O Tesouro Selic ele é considerado hoje o investimento mais seguro do país, afinal você está investindo em um título público emitido pelo Estado, emitido pelo país. A possibilidade do Estado quebrar é muito pequena em comparação aos bancos, por exemplo. Bem, então nós podemos pensar, então com certeza o Tesouro Selic é a melhor opção, afinal além de ser seguro, tem uma liquidez boa, ainda ganha na rentabilidade. Isso não é tão verdade porque esse simulador ele vem pré-ajustado considerando os piores cenários para todos os investimentos, com exceção do Tesouro Selic. E isso acontece porque, infelizmente, é muito comum nós encontrarmos péssimas oportunidades através dos bancos tradicionais, dos grandes bancos.
aonde continua sendo o principal caminho dos investimentos brasileiros, infelizmente. Porque através de corretoras, bancos de investimentos, bancos digitais também, seria possível, você pode encontrar com muita facilidade investimentos, propostas muito melhores, que com certeza vão ganhar do Tesouro Selic. Então, para a simulação ficar mais realista, nós podemos até alterar esses parâmetros, mas antes de fazer isso, deixa eu fazer alguns alertas. Nós vamos desconsiderar aqui a poupança e a LCI e LCA desse simulador. Isso por alguns motivos. A poupança, além dela ter uma rentabilidade ruim, ainda que ela esteja aqui ganhando do CDB e do fundo DI, quando nós atualizarmos os parâmetros para um valor que é realista, o que nós podemos encontrar dentro do mercado de fato, ela vai acabar perdendo. E outro motivo é porque a rentabilidade dela só é entregue ao investidor, à investidora, uma vez por mês. Então acaba, se você sacar esse dinheiro antes da rentabilidade dela entrar na sua conta, você na verdade perdeu o dinheiro, deixou de ganhar aquele dinheiro. Então, além dela ser um investimento ruim em questão de rentabilidade, ela ainda remunera de uma maneira ineficiente. Outro motivo, porque a LCI e a LCA não tem a liquidez adequada. Agora você está vendo a tela dos parâmetros, os parâmetros que já vêm pré-ajustados ali pelo simulador. E você pode reparar o seguinte: a rentabilidade do CDB está menor do que a rentabilidade do fundo DI. Então é exatamente por isso que o fundo DI acabou ganhando ali do CDB dentro do simulador. E outra coisa, você repara ali em cima que a rentabilidade pré-fixada do título, ela acaba variando muito de acordo com o que o Tesouro Nacional precisa, se ele está precisando incentivar ou desincentivar a venda desses títulos. Essa taxa que está aqui no simulador, inclusive, está um pouco acima do que é usual. Normalmente ela costuma ser menor. Então, fazendo as alterações dos parâmetros, eu acabei reduzindo esse valor pré-fixado que acrescenta ali no Tesouro Selic para um valor menor, para um valor que é mais prático, mais usual de nós encontrarmos no mercado. Além disso, eu também coloquei o CDB rendendo 100% do CDI e os fundos DI também rendendo 100% do CDI. Na verdade, é muito comum nós encontrarmos CDBs, fundo DI, rendendo mais do que 100% do CDI. Inclusive, contas remuneradas do Nubank rendem 100% hoje, mas existem outras contas digitais que rendem mais. A taxa Selic, a inflação ali, o IPCA, eu não mexi porque isso vai variar muito do momento que você estiver analisando para fazer a sua aplicação. O importante é que você abra ali o simulador para que você tenha esse valor atualizado e isso acontece automaticamente. E aí nós temos o nosso resultado. Olha só, nós alteramos os parâmetros e veio isso aí. O CDB acabou subindo bastante, o fundo DI também, mas o CDB acabou ganhando dos fundos DI. E você deve estar imaginando, mas a gente colocou 100% do CDI para ambos os investimentos. Por que um está ganhando do outro? Isso acontece porque eles têm uma tributação que acontece de maneiras diferentes. Enquanto o CDB tem ali o imposto de renda recolhido só no final do investimento, nos fundos DI esse imposto é recolhido periodicamente a cada 6 meses. Então acaba que o CDB, o dinheiro trabalha até o final, só depois que ele tem a sua tributação. Enquanto no fundo DI, ele não chega a trabalhar o tempo todo para você. O leão, a Receita Federal já vai lá e saca, então você tem menos dinheiro rendendo ao seu favor. Mas repare só que o Tesouro Selic continuou ganhando do CDB e do fundo DI. Mas isso acontece, conforme eu disse, pelo fato de ter ali uma taxa um pouco maior. Isso você acaba vendo no mercado no dia a dia, eu coloquei ali um valor médio, mas você acaba vendo taxas menores, onde acabaria fazendo que o Tesouro Selic perdesse facilmente. E também, conforme eu já disse, você consegue encontrar CDB, fundo DI e até mesmo contas digitais rendendo acima de 100% do CDI. Então, facilmente o Tesouro Selic é batido nesse quesito de rentabilidade. Então, vamos fazer uma análise mais completa agora. Vamos pegar cada investimento que nós já falamos até agora, o Tesouro Selic, o fundo DI, CDB e contas digitais, e vamos ranqueá-los dentro de cada pilar: segurança, liquidez e rentabilidade. Então, vamos lá. O Tesouro Selic, dentro da questão de segurança, é o número 1, primeiro lugar. E abaixo dele nós temos fundo DI, em segundo lugar, porque ele vai pegar esse dinheiro e vai aplicar em títulos públicos. Enquanto o CDB e as contas digitais nós podemos colocar empatados em terceiro lugar. Porque você deixar a tua conta corrente ali com o seu dinheiro parado, desde que ele esteja sendo remunerado, você vai ter a proteção ali do FGC. E a mesma coisa vai acontecer se o investimento for feito dentro do CDB.
acaba que eles vão diferir ali na questão da liquidez. E quando nós falamos de liquidez, acaba sendo praticamente o contrário. As contas digitais, com certeza, têm ali a maior liquidez. Seu dinheiro já está disponível na sua conta corrente. É só você fazer uma transferência ou fazer o saque. Enquanto o CDB fica em segundo lugar. Você consegue ali diversos CDBs que têm a liquidez diária, até mesmo fora do horário bancário, mas não é tão líquido quanto o dinheiro já está na sua conta, né? O fundo DI pode ter a questão ali de horários, dias úteis, vai depender do negócio que você encontrar ali disponível no momento que você estiver aplicando. Enquanto o Tesouro Selic, apesar de ter uma ótima liquidez, que é D+1, que significa que você solicita hoje em um dia útil ele vai estar disponível, acaba que você precisa esperar esse tempo, né? Então, se você for comparar ali com as contas digitais, você tem que concordar comigo que tem uma diferença de fato. E já na rentabilidade, você vai conseguir propostas melhores com títulos privados. Porque se eles são mais arriscados do que o Tesouro Selic e o Fundo DI, a rentabilidade para atrair o investidor tem que ser maior. Então, acaba ali que o CDB e contas digitais você consegue propostas bem similares. Enquanto o Fundo DI fica em segundo lugar e a última proposta, em último lugar, você vai acabar encontrando ali para rentabilidade é o Tesouro Selic. Lembrando aqui que o nosso objetivo com esse investimento não é ganhar dinheiro, não é enriquecer, é nós termos tranquilidade para conseguir ganhar dinheiro e enriquecer em outros investimentos e negócios. Então significa que eu coloco todo o meu dinheiro no investimento mais seguro, no Tesouro Selic? Não. Por dois motivos. Primeiro, porque a liquidez também é muito importante. Apesar ali do Tesouro Selic ter uma excelente liquidez, ela não é imediata como nós encontramos ali em CDBs e contas digitais. E segundo, porque podem haver problemas operacionais na plataforma. Já aconteceu da plataforma do Tesouro Direto ficar indisponível. É muito raro, é muito difícil, mas pode acontecer e isso costuma acontecer quando o mercado está em caos, quando talvez você não está precisando para uma emergência, mas você está precisando ali de liquidez para aproveitar uma oportunidade. E, quiçá, ali quando você está com um grande problema, acontece uma coincidência desagradável. Além disso, tem uma infinidade de outras coisas que podem acontecer que acabam atrapalhando ali você ter o dinheiro disponível quando você mais precisa. Então, é muito importante nós concluirmos dessa maneira, que nós precisamos diversificar também dentro da reserva de emergência. Mas eu também não coloco todo o meu dinheiro da reserva de emergência em CDBs e contas digitais só por terem ali uma excelente liquidez e uma rentabilidade ainda maior. Conforme eu já disse, meu objetivo não é ganhar dinheiro com esse investimento. Eu acabo colocando de uma maneira diversificada para diluir o meu risco. Afinal, os investimentos em CDB ou contas digitais vão ter um grau de segurança menor, inferior em comparação ao Tesouro Selic. Ainda que a gente tenha ali a garantia do FGC para esses investimentos, a garantia do Tesouro Selic é o país, é o Estado, conforme eu já disse. Então, com certeza a segurança vai ser maior. Ainda que o FGC esteja garantindo, ele vai quebrar, bem provável, antes do que o país. Então, é muito importante nós diversificarmos dentro dessa questão de segurança, dentro desses investimentos que já passaram lá no topo do funil pela avaliação. Será que eles são elegíveis? São elegíveis. E agora vamos analisar eles e aqui embaixo nós já estamos concluindo como que você vai diversificar e se vai precisar diversificar sim ou não. Mas na grande maioria das vezes a diversificação é muito benéfica para qualquer investimento. É bom que o FGC exista, obviamente que ele é um instrumento muito importante dentro do sistema financeiro nacional, mas não é por ele existir que nós vamos colocar todo o nosso dinheiro em ativos que tenham a sua proteção, que tenham ali a sua garantia, na espera que ele sempre consiga garantir, que de fato sempre consiga proteger. Portanto, eu balanceio esses três pilares dessa parte da minha carteira de investimentos, a reserva de emergência, diversificando entre os títulos públicos e os títulos privados. Ou seja, uma parte fica em Tesouro Selic e a outra parte fica em CDB e conta digital. Assim eu consigo ter um resultado melhor em todos os pilares do que eu teria se colocasse tudo em um tipo de investimento só, em um ativo só. Lembrando aqui que isso é só um ajuste fino, que todos esses 4 investimentos que nós analisamos aqui, eles têm resultados muito próximos dentro de todos os pilares. Essa é a minha decisão, o cenário muda e você precisa atualizar os números para tomar a sua decisão e aconselho que você use o simulador para comparar isso tudo, beleza? Valeu!